Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa de Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa de Deus, e sentarei em seu trono, e serei o novo Deus. Engraçado, quando eu era criança, eu era considerado estranho. Eu nunca fui de ter muitos amigos. Sempre o pessoal sentava no grupinho, eu sentava do lado, eu sentava sempre afastado de todo mundo. Eu nunca fui muito de sentar junto com as pessoas. Eu era estranho. Eu sempre me apaixonei pelas pessoas mais bonitas, mas também quem se apaixona pela pessoa feia, não é? Mas eu trepava com todo mundo. Trepei com todo mundo, desde aquela primeira janela lá em cima no alto do prédio até aquela última porta lá no final da rua. Trepei com todo mundo. Vai ver que é por isso que você não falou comigo, não é? Vai ver que é por isso que você nunca respondeu as minhas preces, as minhas orações. Será que era preciso que eu me banhasse no Rio Jordão, ou então subisse no topo do Monte Moriá, ou me trancasse dentro de uma prisão? Por que você escolheu tanto? Por que você é tão sereno? Eu tenho culpa, é minha culpa, minha máxima culpa, minha máxima culpa. Porque quando você mandou Cristo, ele escolheu 12 discípulos, só 12. São 6 bilhões de habitantes no mundo e ele escolheu 12 discípulos.
Foi por isso que eu resolvi subir no topo do prédio mais alto que tinha na cidade. Eu queria saber como que era levitar. Eu queria saber como que era voar. Eu queria saber como que era voar como os pássaros. Eu queria saber como que era voar como os anjos. Mas voar não é igual a cair, não é? Cair, sentir a pressão do ar, seu corpo se contorcendo com a velocidade da descida e seus ossos se partindo todos ao entrarem em contato com o chão. Uma dor insuportável que pode te levar à morte ou apenas te fazer agonizar. Imagina, você lá deitado, seus ossos todos partidos, e você vendo e ouvindo a dor de todos que te amam e todos que você ama. Ele se suicidou. Ele se suicidou. Mas o suicida não tem o perdão dos céus. O suicida não tem o perdão dos céus. O suicida não tem o perdão dos céus. O suicida não entra na casa de Deus. O suicida não tem o perdão dos céus. Suicida não pode ser perdoado. Hoje eu sonhei com meus pais. Eles estavam vestidos de branco num círculo com outras pessoas vestidas de branco. Eu era apenas uma criança. Eu era apenas uma criança no colo da minha mãe. E aquele homem eu acho que era meu pai. Porque mãe a gente sabe quem é. Mãe a gente cresce dentro da barriga dela. Mãe a gente nasce. Mas e pai? Toda vez que eu sonho com meus pais, eles estão usando máscaras. Eles parecem animais. Aquele dia eles estavam matando um porco, estavam sacrificando um cordeiro. Eles estavam sacrificando cordeiro, igual a Abraão. Eu sempre tive medo de que eles me jogassem no caldeirão e me sacrificassem no lugar do cordeiro. A última vez que eu vi meu pai, ele tentou me violentar de novo. Engraçado quando a gente é criança bem pequena assim, o único lugar que a gente se sente seguro é no colo da nossa mãe, ou então agarrado nas pernas do nosso pai. Quando acontece algum problema com a gente na rua, quando alguém briga com a gente na rua, alguém briga com a gente na escola, a gente corre para o colo da nossa mãe, e então se agarra nas pernas do nosso pai. É a única fortaleza que a gente tem. E aquele porco, aquele dia, quando eu era criança, ele me sentava no colo dele e ficava passando na minha bunda enquanto batia a punheta, aquele safado. Mas agora não, agora eu estou grande. Na hora que ele sentou na minha cama, ele veio do banheiro só de toalha. Na hora que ele sentou na minha cama, eu tirei o meu punhal que estava embaixo do travesseiro e cortei o braço dele. Cortei o braço dele com o meu punhal. Ele me pegou pelos cabelos, me jogou pela rua, me olhou com olhos
que eram capazes de devorar um corpo ou então de destruir uma alma. Ele me jogou para o lado de fora e disse que ia me vender para a primeira bicha velha que passasse. Prefiro servir aos caprichos de uma bicha velha do que me deitar com aquele porco. Mesmo porque bicha velha, a bicha velha ela é carente. A gente passa a mão no rostinho deles, fala que eles não parecem ter a idade que têm, e eles tiram do bolso todo o dinheiro. Eles deixam de pagar a conta de água e de luz para dar para a gente. Aquele dia eu aprendi a ganhar dinheiro. Aquele dia eu voltei para casa com 20 dinheiros. 20 dinheiros, eu estava com fome. Eu passei no supermercado, eu comprei um pacote de arroz, um pacote de salsicha e uma cebola. Sobrou umas moedinhas e eu queria fumar. O dinheiro dava para comprar mais uma cebola. Mas cebola não mata a fome, nem mata a vontade de fumar. Aí eu comprei um cigarro e uma caixa de fósforo. Quando eu cheguei em casa, eu acendi o cigarro e botei fogo na cama dele enquanto ele dormia. Eu queria ver como é que era a vida saindo de dentro do corpo de uma pessoa. Eu queria saber como que era a alma da pessoa queimando como se estivesse no inferno, como se o demônio estivesse do lado dela. Eu queria saber como que era aquela vida saindo no meio da fumaça. Mas aí começou a pegar fogo na casa toda e a gente teve que sair correndo, eu e minha mãe. Aí ficou sozinhos, eu e minha mãe. Só eu e minha mãe. Ficamos só eu e minha mãe. A gente não tinha mais casa, não tinha mais comida, não tinha mais marido, não tinha mais pai. Mas aí o pessoal do bairro deu pra gente uma tábua que a gente juntou e construiu um barraquinho de 2 metros por 2, assim. Era pequenininho, mas cabia nós dois, cabia eu e minha mãe. Era suficiente para eu e minha mãe. Não precisava de mais ninguém não, porque foi ali que eu aprendi a pôr comida na mesa. Minha mãe me ensinou tudo que eu sei. Do lado de fora a gente construiu o banheiro, mas eu não ia lá não, de noite não. Eu tinha medo de ir no banheiro à noite. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo de sair à noite, porque sempre tem alguém nas sombras te olhando. E essas sombras, elas vinham no meu ouvido e elas falavam, eu ouvia as vozes que vinham em línguas estranhas para uma mente que não quer compreender. Vozes que vinham e falavam no meu ouvido: mata, 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 mata. Eu ouvia, mas não eram vozes que vinham soltas, não. Eu sempre ouvi vozes e sempre tinha alguém me olhando. Você está vendo? Está aqui, olha atrás de mim. Está falando comigo, está aqui atrás de mim. Aqui, olha. Mas engraçado que quando eu olho a pessoa some. Mas as vozes continuam. Toda vez que eu descia a rua, sempre tinha alguém atrás do poste ou atrás de uma árvore. Sempre tinha alguém numa janela, num canto, e falava assim: ali, olha, vai, olha o viadinho está indo, vamos preparar agora o viadinho. Viadinho? Bando de hipócrita, que na primeira oportunidade que tinha, eles iam e deitavam na cama comigo. Era eles que iam pro beco comigo. A diferença é que eu cobrava. Eu recebia.
Não foi por piedade. Eu acho que foi a minha vida promíscua. Minha mãe começou a ficar doente de um jeito, com uma febre que não tinha fim, uma dor incessante, que começou a consumir a carne dela, a apodrecer a sua carne que estava chegando já na alma. E eu não podia deixar que a alma da minha mãe fosse contaminada pela podridão do mundo e pela podridão dos meus erros, pela podridão da minha culpa, da minha máxima culpa. Aquele dia tinha um rapaz comigo lá em casa, que eu trepava com todo mundo mesmo, trepava com os velhos por dinheiro, mas com os novinhos por prazer. Ele virou para mim e falou assim, que aquele era o verdadeiro fim de uma prostituta. Ninguém chama minha mãe de puta, porque foi ela que me ensinou tudo o que eu sei hoje. Foi ela que me ensinou a colocar comida na mesa. Eu peguei meu punhal e finquei no peito dele, atravessei ele de fora a fora, cortei e deixei ele sangrar. Enquanto minha mãe morria amarrada na cama com as pernas para cima e os pulsos cortados, eu matava. Quando o sangue da minha mãe foi descendo, eu comecei a sentir o cheiro que vinha do sangue, um cheiro de vida, um cheiro de vida podre. Vida fede, viver fede. E aquele cheiro de sangue começou a invadir o meu ser, começou a me invadir por dentro e começou a dar forma a um monstro que foi crescendo dentro de mim, a um monstro sedento e seco como um tronco. E eu esperava, e a espera me paralisa. Daquele dia em diante eu comecei a sentir fome de vida. Eu sempre ficava nos becos mais escuros. Eu sempre esperava, até o dia que eu ouvia passos ritmados que vinham na calçada. Minha vítima se aproximava. Ele passava a mão pelos cabelos molhados por uma fina garoa e banhados pela luz de um poste, uma beleza que só eu podia apreciar. Ele vinha pelos becos e divisava com olhares a escuridão à procura da promiscuidade que a noite revela apenas aos escuros. Ele olha para mim, mas ele não tem medo. Apesar de eu ser um total estranho para ele, ele se aproxima à procura dos prazeres da carne. Eu sinto o cheiro no seu sangue, eu sinto o cheiro da vida que circula em seu corpo, eu sinto o cheiro do ópio, o cheiro da maconha, do crack, da cocaína, da pedra, do pó, do preto, do chá. Eu sinto o cheiro das drogas que entorpecem a mente, apodrecem o corpo e contaminam a alma. Hoje eu não serei apenas o seu executor. Hoje eu não destruirei apenas o seu corpo. Pelo contrário, hoje eu salvarei sua alma. Porque enquanto ele se alimenta dos fluidos do meu corpo, eu mato.
Engraçado Deus, não é? Eu sempre acreditei na existência de Deus. E eu achava estranho, muito estranho, muito estranho. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus escolheu a gente para fazer isso? Ele está brincando com a gente? É isso? Porque se Ele fala que é pecado, se Ele fala que é pecado, por que Ele me deu um pinto? Se trepar é pecado, por que eu tenho isso? Para que Ele fez o homem e a mulher? Eu sempre acreditei na presença de Deus, mas eu nunca consegui conceber a ideia do demônio, até aquele dia, porque naquele dia eu comecei a perceber, aquele dia eu percebi que a minha função nessa terra era entrar nas cavernas mais profundas, buscar o demônio, tirar ele de sua casa, matá-lo e entregá-lo diante o trono de Deus. Quando eu era criança, eu fui coroinha na igreja. Eu fui coroinha e o padre falou uma vez que quando um anjo te conta um segredo, lá na barriga da sua mãe, bem no ventre da sua mãe, quando um anjo te conta um segredo, ele te pede silêncio. E quando o dedo dele toca na sua boca, faz essa curvinha que a gente tem aqui, ó. E o padre sempre pedia silêncio das nossas confissões. A gente confessava e a nossa penitência era pecado, porque enquanto o padre nos benzia, a gente ficava embaixo da batina dele rezando. Mas o padre é um ser de Deus, ele é um sacerdote. E o sacerdote de Deus é santo. O corpo pode até ser pecador, mas a alma já está livre. Então não precisa livrar a alma dele, né? Mas foi Ele que me ensinou que eu sou filho de Deus. Foi Ele que me ensinou que eu também sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus e Deus me mandou para o mundo, e se eu sofro no mundo, está escrito isso? Está escrito isso em algum lugar? Eu li isso em algum lugar, está escrito: o Filho de Deus será mandado à terra, e ele sofrerá pelas mãos do homem para a remissão dos pecados do homem. Que pecado? Qual pecado que eu cometi quando eu nasci? Que ligação que eu tenho com Pedro, com João, com Mateus, com Marcos, com sei lá mais quem? Eu estou em outra era. E Deus, no princípio, fez a luz. Deus no princípio fez a luz e separou a água dos mares da terra e colocou sobre a terra animais e plantas e o homem, e sob o mar os peixes. E no princípio já havia a terra separada do mar e animais voando sobre a terra.
e peixes nadando sobre o mar. Então o Filho de Deus veio à terra, sofreu nas mãos dos homens, apanhou dos homens, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E o Filho de Deus derramou o seu sangue para a remissão dos pecados do homem. E o Filho de Deus derramou o seu sangue para a remissão dos pecados do homem. Deus escolheu entre os homens aquele que seria seu melhor filho. E Cristo escolheu entre os homens aqueles que seriam seus discípulos. Mas eu não escolho, todos são bem-vindos ao meu novo reino. Então, com o cálice nas mãos, ele tomou e o deu aos seus discípulos: tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue que é derramado por vós, mas vocês não beberão do meu sangue, nem comerão da minha carne, porque eu não sou como o leão que caça, sou como a abutre que espera que sua caça apodreça para que fique mais fácil ser atacada. Pater noster, quas in cielo, sanctificato nomen tuum. E o Filho de Deus, num acesso de loucura, ascende aos céus e se transforma em Deus. E sentado de seu trono,
ele vê o rio da salvação. E a árvore da vida e da sabedoria de um lado, suas folhas cairão para a saúde das nações, e seus frutos darão uma vez por mês para alimentar a todos aqueles que viverem no paraíso. Que venham as minhas criancinhas, que venham a mim os carniceiros, que venham a mim os bruxos, feiticeiros, escarnecedores, que venham a mim os idólatras, os pederastas e todos aqueles que o seu Deus negou entrada no céu. Porque eu não me contento apenas com metades, eu quero um todo, porque o poder sobe apenas na mente dos fracos, porque nós que somos fortes, já nascemos com ele. O poder sobe apenas na mente dos fracos, porque nós que somos fortes, já nascemos com ele. O poder sobe apenas na mente dos fracos. O poder sobe apenas na mente dos fracos. O poder sobe apenas na mente dos fracos, porque nós somos fortes, já nascemos com ele. O poder sobe apenas na mente dos fracos, porque nós que somos fortes, já nascemos com ele. Engraçado, quando eu era criança, eu era considerado estranho. Na escola eu não tinha muitos amigos. E eles sempre sentavam num grupo, num canto, e eu ficava afastado em outro canto. Essa noite eu sonhei com meus pais. Eles estavam vestidos de branco, num círculo com outras pessoas vestidas de branco. Eu era apenas uma criança no colo da minha mãe. E aquele homem, eu acho que era meu pai.